Hoje a gente vai mergulhar num momento que simplesmente mudou o rumo da história no Antigo Egito. Pensa numa crise de fome tão severa que não só colocou a nação de joelhos, mas que acabou forçando uma completa reestruturação da sociedade. É uma história sobre o verdadeiro preço da sobrevivência. E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa: qual é o custo para salvar uma nação? Porque, como a gente vai ver, a salvação do Egito veio com um preço, olha, altíssimo. Um preço que redefiniu para sempre como o povo, a terra e o poder se relacionavam. Então, para a gente começar, imagina só o cenário. A fome já passou, mas deixou um rastro de destruição. O povo egípcio está no limite, beirando o colapso. E é nesse momento que um acordo pela vida é feito. Um pacto com seu Salvador que iria mudar absolutamente tudo. E o ponto central de tudo está aqui, nessas palavras que vieram do próprio povo. O Senhor salvou nossas vidas. Seremos servos do faraó. Isso aqui, gente, não é só um muito obrigado. É muito mais profundo. É uma rendição voluntária em troca da simples chance de continuar vivo. O que estava em jogo era tudo. E assim, um novo contrato social foi selado. A troca era bem clara, bem direta. A sobrevivência em troca da servidão. E essa servidão ganhou uma forma bem concreta. Um imposto anual pago diretamente ao faraó que oficializou essa nova realidade. E claro, para essa nova realidade valer de verdade, ela precisou virar lei. Uma lei permanente, que ficou conhecida na história como o Decreto do Quinto. E no coração desse decreto está esse número aí. 1/5. 20%. Parece um número simples, né? Mas as consequências dele foram gigantescas para cada pessoa que trabalhava na terra do Egito. A regra que Yosef estabeleceu era muito clara, sem margem para dúvida. 1/5 de absolutamente tudo que fosse produzido na terra do Egito pertencia, por lei, ao faraó. E olha, isso não era uma coisinha temporária, sabe? Tipo, só durante a crise. Não. Virou a lei da terra, para valer. A escolha da palavra decreto aqui não é à toa. Tem um peso enorme. O comentarista Rashi, por exemplo, explica que um decreto é basicamente aquilo que não pode ser desfeito, que não pode ser revogado. Ou seja, foi uma lei criada para durar para sempre mesmo. Tá, mas e esse imposto todo? Ia para onde? Bom, o decreto direcionava tudo para as necessidades básicas da nação. Era usado para garantir as sementes para cada plantio, para bancar a comida dos servos e das servas e, claro, para alimentar as crianças. Era tipo assim o motor que fazia a máquina do Egito continuar girando. Só que, como em quase toda regra, né, tinha a exceção. E são justamente essas exceções que revelam muita coisa sobre a nova pirâmide social que estava sendo desenhada no Egito. Então, a gente tem o seguinte cenário. Para o povão egípcio, a lei era dura, era absoluta. Mas para outros dois grupos, a história era bem diferente, criando uma divisão bem clara na sociedade. Fica a pergunta, né? Quem eram esses grupos e por que eles tinham esse tratamento especial? Vamos lá. A primeira exceção, os sacerdotes. As terras deles não passaram para o faraó, continuaram sendo propriedade deles. E por causa disso, a consequência lógica, nada de imposto de 1/5 para eles. Em vez disso, o Estado garantia o sustento deles com a porção de pão todo dia. Um esquema totalmente diferente. E agora a gente chega na segunda seção, e o contraste aqui é gritante. De um lado, os egípcios, agora meio que servos, pagando um imposto pesado numa terra que nem era mais deles. Do outro, o povo judeu, que se instalou na região de Goshen, começou a comprar suas próprias propriedades e a prosperar. Eram dois caminhos completamente diferentes. E tem um detalhe super importante aqui, que está numa palavrinha em hebraico, vaiachazu. Rashi, de novo, ajuda a gente a entender. Essa palavra significa adquirir por meio de compra, ou seja, a terra não foi dada de presente. Eles tiveram o poder de comprar, de serem donos. Isso muda tudo, né? É uma diferença fundamental. O resultado direto de tudo isso, então, foi uma divisão social gigantesca. Enquanto uma nação inteira caminhava para uma dependência econômica total do Estado, outra comunidade, vivendo ali no mesmo lugar, estava construindo a sua própria independência e crescendo. Bom, e com tudo isso, a gente chega na parte final para pensar um pouco no legado permanente que essa estrutura social, forjada num momento de crise total, acabou deixando. Olha só, esta tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. A nova ordem social do Egito ficou dividida em 3.
Temos os egípcios, que se tornaram servos do faraó, os sacerdotes, uma classe de proprietários que não pagavam imposto, e, por fim, o povo judeu, que estava comprando suas próprias terras, se estabelecendo e se multiplicando. E a grande sacada aqui é entender que nada disso foi uma solução tampão, sabe? Uma medida só para apagar um incêndio. Uma única crise e as decisões tomadas ali, no calor do momento, acabaram moldando a sociedade e a economia do Egito por muitas e muitas gerações. E isso tudo joga a gente de volta para aquela pergunta lá do começo, só que agora com muito mais profundidade. Como é que as decisões tomadas durante uma crise definem o futuro de um povo? A história do decreto de Iósif mostra que o preço da sobrevivência pode ser, na verdade, a própria estrutura de uma sociedade, criando legados de dependência e de autonomia que ecoam através do tempo.